E se eu falar alguma coisa aqui, tá? A última coisinha antes da gente começar se eu falar alguma coisa de recomendação, é o seguinte, eu não posso recomendar nada, tá? Enquanto investimento, porque eu não tenho a certificação da Comissão de Valores Mobiliários. Então, se eu falar assim, eu recomendo, significa, na verdade, sim, que eu faço o que eu acho uma boa, tá? Só para vocês entenderem. Então, ó, eu separei aqui em eu separei em quatro tópicos, tá? O que é o Tesouro Direto, como funciona, os tipos que existem, né? E no final, tipo assim, pontos de atenção ao Tesouro Direto, tá? Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês mandam aqui, aí, tá? Qualquer coisa eu vou também, hoje eu trouxe um auxiliar que chama Joel Santana, então meu quadrinho aqui para caso necessário. Então é o seguinte, gente. Primeiro, né? Bora entender aqui então o que é o Tesouro Direto, tá? O Tesouro Direto, ele é um programa do Tesouro Nacional, que foi criado em 2001, é um programa do Tesouro Nacional, tá? Em parceria com a B3, para que as pessoas físicas possam ter, né? Possam negociar os títulos públicos. Nossa Senhora, né? Primeira coisa, vamos entender três palavras aqui essenciais, né? Vamos entender o que é o Tesouro Nacional, vamos entender o que é a B3 e vamos entender o que são os títulos públicos. Então é o seguinte, Tesouro Nacional nada mais é do que o caixa do governo. O caixa do governo que é administrado pela Secretaria do Tesouro Nacional. Ou seja, todo o caixa do governo, né, todo o dinheiro do governo está no Tesouro Nacional. Então esse é o Tesouro Nacional, beleza? Agora o que é a B3, tá? B3 significa Brasil Bolsa Balcão, tá? Então ela que é responsável pela bolsa de valores, ela é bolsa de mercados e futuros. Então, por exemplo, negociar ouro, essas coisas assim, é tudo dentro da B3, tá? Ela é uma instituição de custódia também dos títulos públicos e privados, ou seja, todos os títulos públicos ficam guardados lá, tá? Então ela fornece esse tipo de serviço financeiro, então é esse tipo de instituição. Agora, o que são os títulos públicos, tá? Então, se a gente o Tesouro Nacional tem a B3, então negocia o título público. O título público, ele nada mais é do que um ativo do governo, né, para financiar a dívida pública. Então, por exemplo, o governo, o jeito que hoje ele arrecada dinheiro, por exemplo, a maioria do dinheiro é arrecadado por impostos, certo? Só que um outro jeito dele arrecadar é ele emitir esse tipo de ativo, que é o título público. Então, o título público, ele serve, é como se fosse não, né? Na verdade é um dinheiro, né, que a gente empresta para o governo e eles depois pagam a gente com uma certa rentabilidade. E esse dinheiro é usado para quê, gente? Ele é usado tanto para pagar a dívida pública, tá? Quanto também ele é utilizado, por exemplo, para a área de desenvolvimento, para ser investido em educação, em saúde, né, em, sei lá, em segurança e coisas do tipo, tá? Então, entendemos aqui, né, que tem o Tesouro Nacional, Caixa do Governo, o título público é um ativo do governo e a B3 que faz essa intermediação. Resumindo, tá, para a gente entender bem. Para que as pessoas, para que foi criado o Tesouro Direto, né? Que ele é esse programa que junta aí pessoa física, B3 e o Tesouro Nacional, né? Para investir no título público. Pensem o seguinte, pensa que aqui eu tenho o governo e aqui tem uma pessoa física, tá? Não tinha como a pessoa física investir no Tesouro Nacional, tipo comprar títulos públicos, né? Não tinha como. Então o que aconteceu? Pegaram uma agência de custódia, que é a B3, então a B3 falou, cara, vamos criar um programa para que as pessoas físicas possam investir também, né? Possam fazer esse tipo de empréstimo. Aí falou, vamos. Então aí se criou o Tesouro Direto, tá bem? Então, porque eu vejo muito que a galera confunde muito os termozinhos. Tesouro Direto é o programa para que nós, pessoas físicas, possamos investir em títulos públicos, beleza? E aí a B3, juntamente com o governo, fizeram esse programa do Tesouro para que nós possamos investir, beleza? Vocês podem usar o joinha aí, tá? Se tiver dúvida, fala para parar, tá? Então é o seguinte, como que funciona, né? Como que funciona o Tesouro Direto, tá? O Tesouro Direto, né? Ele é um tipo de, então ele é um programa para a gente investir nos títulos públicos, tá? Para você conseguir chegar no Tesouro, para você conseguir chegar e investir lá, você vai precisar de um agente de custódia. O que é um agente de custódia? É uma instituição financeira que está permitida a entrar nesse tipo de programa, tá bem?
Então, vamos pensar o seguinte: que o agente de custódia hoje pode ser um banco, pode ser uma corretora. Não é simplesmente eu chegar lá, oi B3, que não sei o que, deixa eu investir aqui. Não. Na verdade, você tem que ter uma agência, uma corretora, né? Geral, o mais comum é uma corretora, para que para que a gente abra uma conta nessa corretora. E aí, quando a gente abrir a conta nessa corretora, né? Aí sim a gente vai poder investir no Tesouro Direto. Tá bem? Então, assim, a gente precisa de uma corretora, desse agente de custódia, para que a gente possa ter acesso aos títulos públicos via o programa do Tesouro Direto. Tá? E aí como que funciona? Quando você abrir uma conta numa corretora, o que você vai fazer? A corretora, ela vai ter uma conta dela. Então eu vou estar aqui com o meu dinheirinho, né? Vai estar lá. Aí eu vou ver qual que é a minha conta na corretora e vou depositar para a minha conta. Porque quando eu depositar o dinheiro que está lá no banco, que está comigo, na conta da corretora, essa corretora, ela me dá acesso ao Tesouro Direto. Ela me dando acesso ao Tesouro Direto, agora sim eu vou chegar lá no Tesouro Direto e ver qual que eu vou investir. Então é isso, você vai chegar e vai ver qual que você vai investir lá e pronto, tá? Agora, uma coisa que muita gente pergunta também é se o Tesouro Direto, no caso, ele é seguro, tá? Vamos pensar o seguinte: quando você investe no Tesouro Direto, a segurança dele é o próprio Tesouro Nacional, que é o caixa do governo, tá? Então vamos pensar o seguinte: ele não é que ele não tem risco nenhum, ele é considerado o menos arriscado que existe, porque ele é por ser exatamente o caixa do governo. Vamos pensar, o que será que se numa situação apocalíptica em que todo mundo quebra, quem será que vai quebrar primeiro, um banco ou o governo como um todo? Tá? E lembra, em último caso ainda, o governo ele pode emitir uma papel moeda. Como assim? Ele pode imprimir dinheiro. Então vamos supor que eu tenho lá um investimento meu e aí eu quero resgatar e tal. Aí o governo começa a quebrar. O que ele faz? Cara, para a gente conseguir pagar esse investimento aqui de agora, vamos imprimir dinheiro para pagar essa galera. Então, só para vocês terem noção, na história até hoje nunca aconteceu um calote no Tesouro Direto. Nunca aconteceu um calote na parte da dívida interna. Tá? Então, por isso que se fala que o Tesouro Direto é um dos investimentos mais seguros que tem. Não significa que ele é zero risco, tá? Significa que ele é um dos mais seguros. Tá bem? Então, isso, quando falarem que o Tesouro Direto é garantido pelo Tesouro Nacional, significa que ele é garantido pelo caixa do governo, tá? Então, vamos lá, a gente falou já o que é, né? Como que funciona o Tesouro. Então, funciona dessa forma, tá? Você tem que abrir a conta na corretora e aí sim, na corretora, nessa instituição financeira, e aí sim você vai poder investir, tá? E que horas que eu posso fazer meus investimentos, Gui? Você pode chegar e fazer seus investimentos lá no Tesouro Direto, ele é de 9h30 da manhã até 6 da tarde, de segunda a sexta. Depois deu 7 horas da noite, eu não vou poder investir? Você vai poder agendar. Então é só nesses dias úteis. Então, por exemplo, cheguei lá, quero hoje, se eu quiser, eu posso entrar aqui e é tudo online, tá, gente? Não precisa fazer nada presencial. Não preciso sair de casa. Entro na conta da corretora, vejo os títulos que tem disponível, posso comprar hoje. Só que quando eu falo para comprar hoje, eu vou agendar. Então, na verdade, eu vou comprar mesmo amanhã, tá bem? Então, é assim que funciona o Tesouro Direto, tá? Agora, vamos ver aqui agora os tipos de títulos públicos que tem dentro do Tesouro Direto, tá? Para quem está chegando agora aí, só para entender, tá? Tesouro Direto, programa para fazer nós, pessoas físicas, investirmos em títulos públicos do governo, beleza? Então agora vocês vão entender cada tipo de título. Então vamos lá. Deixa eu beber uma aguinha aqui. Então é o seguinte, a gente tem 2 tipos de títulos públicos, tá? A gente tem os títulos pré-fixados, pós-fixados. Vou começar com os pré-fixados, tá? Quando você abrir uma conta, né, na corretora, tá bem? Você vai chegar e você vai ver lá que tem os pré-fixados. O que significa isso? Você já sabe quanto que você vai ganhar na data de vencimento. Como assim?
Deixa eu dar um exemplo aqui, tá? Com as minhas canetas. É como se fosse assim, ó, o pré-fixado, como que vai funcionar, tá? Eu vou investir R$ 100, tá? E aqui tem um tesouro, tá? É aqui, ó. Aí quando eu invisto nele, o que ele vai falar para mim, ó? Toma esses R$ 100. Então ele vai falar o seguinte, ó, eu te prometo que vai render 7% ao ano. Esses R$ 100 que você me deu vai render 7% ao ano se você deixar aqui até no dia 1 de janeiro de 2026. Aí eu vou falar assim, opa, beleza, tá? Então, ele tá ali. No dia 1 de janeiro de 2026, que é a data de vencimento, ele vai me devolver com os 7% ao ano. Tá? Então, e é juros compostos. Então, esses R$ 100, vamos ver, no primeiro ano ele vai virar R$ 107. Depois vai render 7% de R$ 107, tá bem? Então, é assim que funciona o tesouro pré-fixado. Você pode estar pensando, mas e se eu quiser pegar ele antes? Eu posso? Você pode. Só que no tesouro, eu vou falar isso até mais para frente, com uma explicação mais detalhada. No tesouro é interessante que você deixe até o final. Porque se você deixar até o final, ele vai render aquele prometido que você contratou. Então, se eu pegar antes, ele vai falar o quê? Falou assim, ó, você está tirando antes, tá? Rendeu um pouco, mas não rendeu tudo aquilo que eu te prometi. Porque eu te prometi 7% ao ano, desde que você resgatasse, né, no dia 1 de janeiro de 2026, tá? Então, o pré-fixado, você já sabe a rentabilidade que você vai ter se você manter aquele título até o final. Então, esse é esse exemplozinho aqui, tá? Vou dar uma outra analogia, é o seguinte, gente, pensa que isso daqui ó, é uma terra, tá? E isso aqui tá uma semente. E aí eu planto essa semente aqui, tá? O que vai acontecer? Se eu deixar essa semente até o dia 1 de janeiro de 2026, ela vai se tornar a árvore com o maior número de frutos possíveis, tá? O que acontece se eu quiser pegar antes? Vamos supor, eu quero pegar depois de 3 meses. Ela não vai ter crescido tudo, né? A árvore, e você vai conseguir pegar alguns frutos que talvez não estejam bons. Então funciona dessa forma. Pensa dessa forma, tá? Quando que é bom investir nesse tipo de tesouro, tá? No tesouro pré-fixado. Ele é bom de investir quando você acreditar que a taxa pré-fixada daquele tesouro vai ser maior do que a taxa Selic. Nossa, calma aí, Gui. Taxa Selic, eu vou explicar daqui a pouquinho, que é um dos títulos públicos que tem, tá? Mas então, lembrem disso, tá? O tesouro pré-fixado, ele é bom para quando a taxa dele for maior que a taxa Selic. Você acreditar que aquela taxa vai continuar sendo maior do que a Selic, tá bem? Então, agora, dentro do tesouro pré-fixado, tem 2 tipos, tá? Porque tem um que chama tesouro pré-fixado, esse é o normal, tá? Vai ter lá. E tem um outro que chama tesouro pré-fixado com juros semestrais. Qual que é a diferença dos dois, tá, gente? É o seguinte, o tesouro pré-fixado, ele funciona da seguinte forma. Você vai pegar e vai depositar aquele dinheiro. Você só vai ganhar aquela rentabilidade para quando você sacar aquele dinheiro se você esperar até a data de vencimento, tá? Esse é o tesouro pré-fixado, tá bem? E só lembrando, tá? Ele tem liquidez diária, no sentido de, e se eu precisar pegar esse investimento, aí antes da hora? Você pode, é um dia útil para pegar ele, tá? Então é o seguinte, agora o tesouro pré-fixado com juros semestrais, como que funciona? Você investe aquele dinheiro e de 6 em 6 meses ele vai te pagando um pouquinho dos juros que iriam render, tá? Então, por exemplo, você vai chegar lá, ele sempre vai te pagar na data do dia 1 de janeiro e no dia 1 de junho. Então, quando que esse tesouro pré-fixado com juros semestrais é interessante? Se você investir uma alta quantia, você vai estar recebendo no dia 1 de janeiro e no dia 1 de junho. Vai complementar sua renda. Então, nesses casos, assim, é interessante, mas desde que o valor seja muito alto. Porque se você investir muito pouquinho, aqueles juros semestrais que você vai receber vai ser quase assim. Vai ser coisa de R$1, R$2, assim, não vale tanto a pena. E se a gente for olhar também, eu vou mostrar outro motivo que esses juros semestrais também tem eu diria que tem uma pegadinha nele, que é a seguinte, que tem um negócio que chama imposto de renda. Para cada vez que ele está te pagando, ele tira um pouquinho do imposto de renda, tá? Prometo que eu vou voltar nessa partezinha aqui do imposto de renda mais no final, porque eu vou explicar bem detalhado com o exemplo de todos os títulos. Então,
Só para vocês saberem, existe o tesouro pré-fixado, né? E o pré-fixado com juros semestrais. Como que funciona? Ontem eu entrei no site do Tesouro e eu vi quais estão disponíveis para ser investidos, tá? Então eu vou contar aqui para vocês. Tem um tesouro que é o pré-fixado 2023. Vocês conseguem entrar, tá? Vocês podem colocar depois no Google, depois da live, vocês colocam assim, simulador tesouro direto. E aí vocês vão ver lá, dá para vocês simular. Ah, se eu colocar tanto, esperar até essa data, quanto que eu vou ter? Beleza? Então é o seguinte, tem 3 tipos de tesouro hoje, né, do pré-fixado. Tem o tesouro pré-fixado 2023, tá? Quanto que você precisa para você investir? Por exemplo, para você comprar esse tesouro pré-fixado, gente, você precisa de R$ 35,63, o que é um valor bem possível, bem acessível, né? Quanto que ele está rendendo? A promessa dele é a seguinte, a promessa dele é de 4,47% ao ano. Então é aquilo, ele está prometendo, e o vencimento dele, gente, é no dia 1 de janeiro de 2023, tá? Tem o outro tesouro, que é o tesouro pré-fixado 2026, só mudou a data. Só que quanto maior a data, gente, quanto mais longe, maior os juros, entendeu? Porque qual que é a ideia? Se você vai deixar seu dinheiro por mais tempo lá, ou seja, eles têm que prometer uma rentabilidade maior, porque senão eu vou pegar um que rende antes e está rendendo o mesmo, entendeu? Então hoje, o tesouro pré-fixado 2026, ele tá... Para você comprar ele, R$ 34,09 você precisa para começar comprando ele. E ele está rendendo 7,02% ao ano. Então, assim, é uma rentabilidade interessante. Só que o vencimento dele é no dia 1 de janeiro de 2026, tá? Tem um outro que é o Tesouro Pré-fixado com juros semestrais de 2031. Então, esse daí... Deixa eu ver aqui a pergunta. Só terminar isso daqui eu vou responder sua pergunta, Deison. Então, ó, esse daqui, o Tesouro Pré-fixados com juros semestrais 2031, precisa de R$ 35,24 e ele está prometendo um rendimento, né, de 7,97% ao ano. Só que ele vai vencer no dia 1 de janeiro de 2031. E esse é com juros semestrais. Então ele já vai pagando esse rendimento um pouquinho antes, tá? Ele vai pagando no dia 1 de janeiro e no 6 de junho. Ele vai te pagando, tá? Quando que a pessoa sabe que os juros estão rendendo e não está desvalorizando? Boa pergunta. Seguinte, Deison. Para você saber... Vou segurar isso daqui só um pouquinho, tá? Porque eu já vou falar de um tipo de tesouro e aí eu vou responder exatamente essa sua pergunta, tá? Então, vamos lá. Para fechar o tesouro pré-fixado, tá? Ele é bom em quais casos, gente? Ele é bom, às vezes, com um objetivo a curto, médio prazo. Porque você já sabe quanto que você vai ter, né? Então, por exemplo, eu mesmo hoje eu tenho um objetivo para 2022. Eu tenho investido no Tesouro Direto 2021. Por que eu não falei dele? Porque não tem como mais investir nele. Está muito próximo da data, entendeu? Então, por quê? Porque como eu vou fazer um objetivo, eu tenho esse objetivo para 2022, então eu deixo ele para vencer no dia 2021, porque esse dinheiro vai entrar para mim e eu posso reinvestir ele para que eu possa usar ele de uma melhor forma em 2022 ou até mesmo em 2021, tá? Fiz uma simulação também, tá? Só para vocês saberem. Hoje, se você colocar hoje, exatamente, né? Hoje, amanhã, R$ 1.000 nesse tesouro pré-fixado no 2026, tá? No Tesouro Direto, esse tesouro, ele vai render, ele vai ficar aí durante, se você deixar até no dia 1 de janeiro de 2026, você vai ter R$ 1.376,02 líquido, tá? Esse é o dinheiro que você vai pegar no dia 1 de janeiro de 2026. Colocou R$ 1.000 agora e deixou ele lá. Se você deixar esse dinheiro, R$ 1.000 na poupança, gente, você vai ter R$ 1.219,22. Então, olha a diferença, né? No Tesouro Direto pré-fixado, esse exemplo que eu dei, né, que é o pré-fixado 2026, rendendo a 7,02 por ano, ele rendeu aí coisa de, sei lá, R$ 150 a mais do que a poupança. Tá bem? Então esse é um tipo de tesouro, tá? É o tesouro pré-fixado. Dentro do tesouro pré-fixado, com juros semestrais e sem os juros semestrais, tá? E aí eu vou voltar nessa parte para explicar o dos juros semestrais um pouquinho, tá? Agora, gente, existe um que chama pós-fixado, tá? Por que chama pós-fixados? Porque ele é indexado a alguma taxa, tá bem? Então eu vou mostrar para vocês. Tem 2 tipos de pós-fixados, tá?
tem o Tesouro IPCA+. Meu Deus, o que é isso, né? Tesouro IPCA+, primeiro, vamos entender o que significa a sigla IPCA+. Significa Índice de Preços do Consumidor Amplo. Gente, essa é a famosa inflação. É um dos parâmetros, na verdade, é o principal parâmetro para se medir a inflação, tá? É esse IPCA. Eles fazem, dentro desse índice, o que tá? É a variação de preços de um conjunto de produtos e serviços, né? Que é consumidos pelas famílias e considerando que as famílias ganham de 1 a 40 salários mínimos. Então é como se fosse assim, é uma média, tá? E aí eles veem quanto que está variando esses preços, tá? Como que eles calculam isso? Todo início e final do mês, eles calculam quanto que teve de inflação. Então, o que é essa inflação, né? Se hoje você está lá, você está na... Não sei se vocês têm percebido, uma coisa que eu percebi, fui no supermercado e eu vi que a cada semana o preço dos ovos está subindo, entendeu? Então, o que é isso? O ovo está inflacionado, porque ele está subindo o preço dele, tá? Só que, num geral, se você for olhar a inflação do último mês, ela caiu. Aí você pensa assim, ué, mas o ovo não subiu? Lembra, gente, é uma variação média de vários produtos e serviços. Enquanto uns subiram, vários outros desceram, entendeu? Então é assim que funciona. Aí tem esse tesouro IPCA+, tá? Quando que você vai investir nesse tipo de tesouro IPCA+? O que significa o IPCA+? Significa que ele acompanha a taxa da inflação, tá? Mas esse maisinho é de uma taxa pré-fixada. Então vamos pegar aqui agora respondendo a sua dúvida, tá, Deison? Espero que você esteja aí. Quando você sabe que esses juros que estão rendendo, eles não estão sendo desvalorizados? Ou seja, você tem que olhar a inflação, tá? Se aqueles juros eles renderam mais do que a inflação, então ele valorizou, porque ele garantiu o poder de compra, tá? Vamos pensar assim. Porque vamos supor, se você pega num lugar que rendeu 2%, tá? Então você colocou no lugar lá, um exemplo bem rápido e prático. Você colocou R$100 e tá lá 2% ao ano. Aí transformou em R$102, né? Só que a inflação daquele ano foi de 3%. Então o que acontece? O que significa isso? Que aqueles R$100, na verdade, ele se transformou em 103. Como assim? Tudo que você comprava com R$100, para você continuar comprando, você precisa agora de R$103 por causa da inflação. Então é assim que você vai ver se os juros que estão rendendo, eles não estão sendo desvalorizados. Você precisa ver se está tendo um rendimento maior que o rendimento da inflação. Beleza? Faz um joinha aí se eu conseguir te responder, tá? Senão eu vou pensar aqui numa outra tática para te responder. Então é o seguinte, quando que é interessante a gente investir nesse tipo de tesouro? Ele é muito interessante para longo prazo, tá? Por que ele é interessante para longo prazo? Porque é o seguinte, ele garante o seu poder de compra. Então, para uma aposentadoria, por exemplo, ele sempre vai render a inflação, porque ele rende o IPCA, mais uma taxa pré-fixada. Então, para pensar, você não vai perder poder de compra se você investir nesse tipo de tesouro. Então, ele é muito interessante para investimento a longo prazo, para se construir uma aposentadoria, tá bem? Então, só para vocês terem uma noção, ontem eu entrei no site do Tesouro Direto e tem 6 tipos de tesouro do IPCA, tá? E do Tesouro IPCA, gente, só para vocês saberem, ele também tem os 2 tipos, tá? Tem o Tesouro IPCA+, e tem o Tesouro IPCA+, com juros semestrais. Qual que é a diferença? É igual o exemplo que eu dei do Tesouro Prefixado. Enquanto você vai pegar Enquanto você deixa ele lá, e você só vai pegar... Você pode solicitar ele antes, mas o interessante é que você deixa até a data de vencimento. O outro, ele faz o quê? Ele vai te pagando a cada 6 meses um pouquinho daqueles rendimentos, tá? Vai pagando um pouquinho. Então, vou dar exemplo aqui de 3 rápidos, para não ficar falando os 6. Tem o Tesouro IPCA+, 2026, tá? Que tá hoje, para você investir nele, o valor mínimo é de R$ 53,27, e ele está prometendo o IPCA mais 3,5% ao ano, tá? E a data de vencimento dele é no dia 15 de agosto de 2026. Então, se você deixar ele lá, se você pegar hoje e investir R$1.000, investiu R$1.000 ali, hoje, você vai e deixou até no dia 15 de agosto de 2026, ele vai render toda a inflação
de hoje até 2026, tá? Mais uma taxa anual de 3,5% ao ano, tá bem? Boa, Maurino, todo o tesouro, gente, ele tem liquidez diária, tá? Eu vou mostrar o outro tipo de tesouro também. Você pode resgatar ele a qualquer momento, tá bem? Então, não se preocupem. É um dia útil. Se eu quiser resgatar ele agora, não consigo, porque eu tenho que entrar no site e hoje não tá. Hoje ele tá fechado, né? Sábado e domingo. Mas eu consigo resgatar ele amanhã. Então, ele tem uma liquidez de um dia útil, né? Aí agora, gente, tem um outro aqui que é o tesouro. Por exemplo, né? Vou jogar aqui para vocês, tá? Eu invisto a minha aposentadoria, meu dinheiro a longo prazo no Tesouro IPCA mais 2045, tá? Ele tá hoje, você precisa de R$ 33,54 para investir nele, é o mínimo, tá? E ele tá rendendo o IPCA, ele tá prometendo o IPCA, a inflação de todo esse tempo, mais 4,44% ao ano, tá bem? Então, e o data de vencimento dele é no dia 15 de maio de 2045, tá? Aí, e existem outros aqui, né, que tem com juros semestrais. Hoje tem 3 sem juros semestrais e 3 com juros semestrais. Eu fiz uma simulação aqui antes dessa live também. Eu simulei o seguinte, olhem a diferença. Pelo amor de Deus, pessoas que estão aí assistindo, se você estiver com um dinheiro que você pensa que ele deve ser a longo prazo, numa poupança da vida, tome esse choque aqui agora, tá? Eu simulei que eu vou investir no Tesouro IPCA mais 2045. Então, a data de vencimento dele é dia 15 de maio de 2045. Ele vai render 4,44% ao ano, mais a inflação. Então, eu estou ganhando, né? Ele está rendendo 4,44%. É a rentabilidade real que a gente chama, tá? Rentabilidade real é exatamente quando você pega o quanto aquele dinheiro rendeu, tira a inflação, né? Porque aí você vai ver quanto que foi a rentabilidade real. Se eu colocar gente, olha isso. Se eu colocar R$ 1.000, tá? Nesse Tesouro 2045, IPCA mais 2045, no dia 15 de maio de 2045, nesse Tesouro, eu vou resgatar R$ 5.607,47. Já na poupança, se você deixar esses R$ 1.000 na poupança até 2045, nesse mesmo tempo, hoje, mantendo a taxa que a poupança está aí, que é de 2,1%, vou explicar até o porquê daqui a pouco, você teria R$ 2.700,77. Então, assim, é o dobro. Isso porque eu estou colocando uma quantia pequena, se a gente for pensar, né? R$ 1.000. Agora, imagina, a ideia é, imagina só todo mês você depositando um pouquinho nesse Tesouro IPCA. Então ele vai ficar grande, é juros compostos, ele vai começar a crescer. Você tá nutrindo aquela terra, aquela sementinha sua, tá? Então é um lugar que nem eu falei, que eu, Guilherme, eu acho muito bom de fazer uma aposentadoria, porque, como eu falei, é um título que tem um baixo risco, ele confere uma rentabilidade interessante para fazer uma aposentadoria, tá? Então beleza. Agora tem um outro tipo, né? Então nós temos o pré-fixado, dentro do pré-fixado, o pré-fixado e o com juros semestrais. Pós-fixado, 2 tipos. Temos o IPCA+, dentro do IPCA+, o IPCA+, e o IPCA mais com juros semestrais. Agora o outro, gente, é o Tesouro Selic, tá? O que é o Tesouro Selic? Eu acho que, não sei se vocês viram, acompanhar as notícias, né? Nossa, a taxa Selic diminuiu, que não sei o quê. Vou explicar para vocês aqui o que é, tá? Aquela pausa para uma aguinha. Vamos primeiro entender o que é Selic, tá? Selic, gente, é uma sigla, significa Sistema Especial de Liquidação e Custódia, né? Então, o que é? Ele é um sistema computadorizado, utilizado pelo governo, tá? Para ele controlar essa emissão, compra e venda de título público. Como assim título público? É o que a gente está falando agora. Todos esses tipos de tesouro é títulos públicos. Tem o título público pré-fixado, o título público que é indexado à inflação, e agora a gente vai falar desse título público que é indexado à Selic, tá? Ele é conhecido como a taxa básica de juros da economia, tá bem? Quem que determina ele? É o Copom. Copom é Comissão de Política Monetária, tá? A Selic, gente,
é o que o governo mais mexe, porque é dessa forma que o governo ele controla a quantidade de dinheiro circulando, tá? Vamos entender agora aqui uma parte até bem de economia, tá? Que vou tentar explicar da maneira mais didática possível. Seguinte, se esse Selic é a taxa básica de juros, ele é a mãe de todas as taxas, então é o seguinte, hoje a taxa Selic está 3%. O que significa isso, gente? Significa que hoje, se você for num banco pegar um dinheiro emprestado, ele está mais barato do que antes. Quanto maior a taxa Selic, porque é a taxa básica. Então, os bancos, várias instituições se baseiam nessa taxa Selic para fazer a sua taxa. Geralmente eles fazem mais, que essa taxa Selic é a menor, tá? Porque ela é a do governo. Então, o que eles fazem? Qual que é a relação com a Selic e com a inflação, tá? Vou explicar para vocês. Hoje, quando o governo, né, acho que foi 4 dias atrás, não sei, mas foi nessa semana aí, o governo baixou a taxa Selic de 3,75% para 3%, que foi um choque, não sei se vocês viram, muita gente falou. Qual que é a ideia disso, gente? Significa que para pegar dinheiro emprestado hoje está mais barato. Então, se está mais barato pegar dinheiro emprestado, eles querem estimular a economia. E faz sentido, não faz? Porque hoje a nossa economia ela não está aquecida, né? Devido a essa situação do coronavírus. As pessoas não estão consumindo igual estavam consumindo antes. Então o que eles fizeram? Cara, vamos baixar essa taxa Selic para estimular a galera a pegar empréstimo, para movimentar a economia. Entendeu? Só que não está acontecendo mesmo assim. Então, a tendência dessa taxa, gente, segundo alguns economistas, é que ela vai baixar ainda mais, tá? Então, é para ficar de olho mesmo. Só que, geralmente, numa situação sem ser coronavírus, o que acontece, tá? Quando baixa a taxa Selic, é quando a galera começa a fazer empréstimo, tá? A galera começa a fazer vários empréstimos, começa a financiar. Por quê? Porque tá barato para pegar dinheiro, tá mais barato para você financiar um carro, para você financiar sua casa. Então a economia tá ali, ó, os juros às vezes de cartão de crédito vai estar mais barato, todo tipo de juros vai estar mais barato. Então o que vai acontecer? A galera vai consumir, tá? Isso vai aquecer a economia. E aí o que vai acontecer, gente? Quando tá como a economia vai estar aquecida, vai ter uma tendência de subir a inflação, vai ter um aumento dos preços, tá? Por que vai ter um aumento do preço? Todo mundo vai estar consumindo. A sua empresa não dá conta, né? Então o que ele vai fazer? Fala, nossa, eu vou ter que, né? Eu vou ter que cobrar mais para conseguir dar. Calma aí. Eu vou ter que aumentar aqui a minha produção, né? Então eu vou ter que contratar mais gente, então vai ter que ficar mais caro as coisas, tá? E aí o que o governo faz quando ele quer controlar a inflação? Ele aumenta a Selic. Por quê? Quando aumenta a Selic, fica mais caro para você pegar dinheiro emprestado, tá? E aí quando ele aumenta a Selic, né? Ele faz isso para controlar a inflação. Então sempre vai ter essa relação, tá? De se baixa a Selic para incentivar a galera a consumir. Aí você aumenta a Selic para você controlar a inflação. Sempre vai ser nessa relação. Só que estamos numa situação atípica. Por quê? Porque a Selic está caindo e a inflação também está caindo, porque a gente não está consumindo as coisas, tá? Então vamos lá. Agora que a gente entendeu o que é a Selic e a sua relação com a inflação, existe um tesouro que é o Tesouro Selic, né? Ele é indexado a essa taxa. Primeiro, uma coisa interessante dele, gente, ele não tem rendimento negativo. Como assim? Quando o governo fala que ele estipulou essa meta da taxa Selic de 3% ao ano, tá? Esses 3% ao ano, que nem eu falei, todo dia ele está rendendo um pouquinho para que no final do ano o total seja 3%. Então ele é sempre crescente. Tem dia que rende mais, tem dia que rende menos, tá? Então é o que eles falam de ter, é o tipo de tesouro que tem a menor volatilidade. Então o que estiver acontecendo no mercado, ele é o que sofre menos alterações, né? E como eu falei, ele sempre vai ter um rendimento aí positivo. Pode ser muito pequenininho ou pode ser um pouco maior, tá? Então, Gui, não vale a pena investir no Tesouro Selic? Vale. Se a gente for olhar, ele é muito bom, por exemplo, por uma reserva de emergência, tá? Por ter uma liquidez diária. Então, hoje, o Tesouro Selic, ele tá como 3% ao ano, né? E aí vamos pensar o seguinte, tá, mas eu vou deixar na poupança. Não sei se vocês, eu até coloquei um vídeo aí no meu Instagram, depois vocês dão uma olhada, mas eu vou explicar aqui também, tá? Vocês merecem. A poupança, ela depende totalmente do Tesouro Selic. Então é o seguinte, quando o Tesouro Selic estiver maior do que 8,5%, tá? A poupança vai render 0,5% ao mês, mais uma taxa referencial.
Então isso vai dar uns 6, quebrados aí por cento. Beleza. Só que a nossa taxa Selic tá menor do que 8,5%, né? Toda vez que ela for menor ou igual a 8,5%, a poupança vai render 70% da Selic. Então, se a Selic, gente, já está rendendo 3%, a poupança está rendendo 2,1% ao ano, tá bem? E a Selic, nem falou, ela tem um rendimento diário. Todo dia, se você for investir, você vai ver que ela sempre cresce um pouquinho, um pouquinho, um pouquinho, um pouquinho, um pouquinho. A poupança, vocês sabem, né? Mas a poupança, ela faz aniversário, né? A poupança, ela pega e faz o aniversário todo finalzinho de mês, que aumenta lá, que você vai ver mais alguma coisa de quanto você tiver ali, tá? Então, o Tesouro Selic, ele é muito interessante, né? De se colocar um dinheiro ali, para, como fala? Para seu fundo de emergência, tá? Porque ele rende mais do que a poupança. Aí o Tesouro Selic só tem um lá, tá, gente? Que é o Tesouro Selic 2025. Tá? A ideia dele é o quê? Ele está rendendo a Selic mais 0,03%, tá? Então é todo dia essa taxazinha, tá? E hoje, para você investir nele, você precisa de o mínimo é de R$ 105,99. Eu fiz uma simulação aqui de, se você investir no Tesouro R$ 1.000 no Tesouro Selic, tá? E deixar ele até o dia 1 de março de 2025, você vai ter R$ 1.205,20, tá bem? Enquanto que na poupança seria R$ 1.175,13, tá? Como vocês viram, nossa, a diferença é pouca. Ela é pouca, mas ele é muito significativa, gente, porque geralmente a taxa Selic sempre é um pouquinho maior ou maior do que a inflação. Então ela tem uma rentabilidade real, tá? E muitas vezes a poupança rende menos do que a inflação. Então, Davidson, se você estiver aí ainda, né, foi a dúvida dele, muitas vezes a poupança rende menos do que a inflação. Então, nesse caso, esses juros da poupança não é um juros real, né? Não é um investimento. Você está perdendo dinheiro, você está perdendo poder de compra, tá? Então é o seguinte, gente, esses são os tipos de títulos públicos, tá? Agora eu vou explicar alguns cuidados e atenções que vocês têm que ter, tá? Seguinte, que aí eu vou até voltar nas coisas que eu prometi para vocês. Primeiro, gente, vocês devem estar pensando, pô, Gui, tem alguma taxa? Tem, tá? Quando você abre a conta numa corretora, geralmente hoje muitas corretoras, tá? Eles não estão cobrando nada para investimentos de renda fixa, tá? Um tipo de investimento de renda fixa é o Tesouro Direto. Então eles não estão cobrando nenhuma taxa de administração e tudo mais. Só que tem uma taxa da B3. Lembra da B3? Né? Brasil, Bolsa, Balcão, a instituição que criou junto com o governo esse programa do Tesouro Direto. Eles cobram uma taxa anual de 0,25% sobre o valor total dos títulos. Então vamos supor que eu tenha lá, vamos supor que eu tenha R$ 1.000 no final eu tenho lá R$ 1.000 investido em títulos, tá? Aí chega no final do ano, lá eu tô com esses R$ 1.000. Eles vão cobrar 0,25%, tá? Que isso aí vai dar R$ 2,50, tá? E quando que eles cobram, tá? Eles cobram no primeiro dia útil de janeiro, eles cobram 0,25% e no primeiro dia útil de julho, 0,125%. Então é uma taxazinha que em qualquer lugar você vai ter, gente. Qualquer corretora que você for abrir, essa taxa ela é obrigatória, tá? Então essa é uma taxa que tem, tá? Outra coisa, Gui, parece que eu já ouvi falar que o Tesouro Direto tem imposto de renda. Tem imposto de renda, tá, gente? Só que tem imposto de renda sobre a rentabilidade, o que rendeu. Então, vamos supor aqui, tá? Vou até explicar quantos por cento que é. Vamos supor que você tem lá um investimento de R$ 1.000, tá, gente? E aí esse investimento, depois de um ano, ele rendeu R$ 100, tá? Então, o imposto de renda não vai ser sobre os R$ 1.100 ou sobre os R$ 1.000, vai ser só sobre os R$ 100 que rendeu, tá? E aí é muito importante você atentar aos prazos, tá? Vou falar aqui para vocês como que funciona o prazo. Seguinte, se você investiu num Tesouro Direto, tá? E aí você pegou e tirou aquele dinheiro,
eu fui investir, vou tirar aquele dinheiro num prazo de até 6 meses. Vai cobrar um imposto de renda de 22,5% daquilo que rendeu. Então, continuando com o meu exemplo, se eu estava com R$ 100, né, ele vai tirar R$ 22,50 de imposto de renda, tá? Agora, se você deixar de 6 meses, né, até de 6, vou colocar dias, tá, para ser bem exato. Então, num prazo de até 180 dias, é 22,5%. Agora, se for de 181 dias a 360, de 6 meses a 1 ano, é uma taxa de 20%. Então, aqueles R$ 100 agora, quando você for tirar aquele dinheiro, R$ 20 vai ser de imposto de renda, tá? Agora, e se for de 361 dias a 720, ou seja, de 1 a 2 anos, né, é uma taxa de 17,5%. Então, aqueles R$ 100 que rendeu, se você tirar dentro desse prazo, né, de 1 a 2 anos, né, ele vai tirar ali R$ 17,50, tá bem? E agora, por que a gente fala que é interessante deixar até o vencimento? Para você pagar o menor imposto de renda. Quando que é o menor imposto de renda? A partir de 721 dias, né? Que é depois de 2 anos. A partir de 2 anos vai ter sempre esse imposto de renda, só que aí ele é 15%. Então, se ao longo, né, depois de 2 anos rendeu R$ 100, o que vai acontecer? Na data de vencimento, se você deixar até o vencimento, na data de vencimento ele vai já deixar aquele dinheiro, né, ele vai render o máximo que ele poderia ter rendido ali, como prometido, né? Vou fazer um detalhe aqui daqui a pouco, tá? Sobre esse, do máximo que eu falei. E aí ele vai pegar, né, e vai tirar R$ 15 dos R$ 100. Então ele rendeu o rendimento líquido, gente. Bruto é quanto rendeu. Líquido é tirando o imposto de renda, tira os impostos, encargos que tem. Então você teria R$ 85, tá? Então o Tesouro Direto, ele tem imposto de renda, tá? Para vocês saberem, e obedece esses prazos, tá? Agora, uma outra taxa, essas tem que tomar muito cuidado, tá? Evite ao máximo, né? Não tire seu dinheiro dentro de um prazo de 30 dias. Por quê, gente? Existe um imposto que é cobrado se você tirar dentro de um prazo de 30 dias. Se eu investir amanhã e tirar esse dinheiro no dia seguinte, tem um imposto que se chama, é o imposto que o governo cobra, que é Imposto sobre Operação Financeira. Ele é um prazo até 30 dias e ele vai decrescendo. Então, por exemplo, se eu depositar amanhã um dinheiro no Tesouro Direto e tirar na terça, sabe quanto que esse dinheiro vai comer? 96% do que eu investi. Então, se eu coloquei R$ 100 ali e tirar no dia seguinte, eu vou pegar R$ 4 de volta, tá? Então, é dentro de um prazo de 30 dias. Então, não tire o seu dinheiro dentro desse prazo de 30 dias. Conforme vai aumentando os dias, vai diminuindo, tá? Então, no 29º dia, tem uma taxa ali de 2%, tá? Então, por isso que a gente sempre fala, tomar cuidado com esse prazo de 30 dias. A partir dos 30 dias, não cobra mais IOF, vai cobrar só aquele imposto de renda que eu falei, tá bem? Agora, até pra gente encerrar, eu vou falar de 2 coisinhas aqui, tá? Lembra dos juros semestrais, gente? Por que tem que tomar cuidado com ele? Como ele paga juros semestrais, o que acontece? Vamos pegar o exemplo do pré-fixado com juros semestrais. Quando ele paga para você naquele primeiro semestre, aquele rendimento que ele te pagou depois de 6 meses, acredite, né? Ele vai tirar 22,5%, porque você não está resgatando automaticamente dentro de um semestre. Então, a primeira parcela, o que vai acontecer? Você vai tirar 22,5% sobre o quanto ela rendeu. Na segunda parcela, que vai ser depois daquele período de 6 meses a 1 ano, o que vai acontecer? Vai tirar 20%. E aquilo, como está retirando sempre um pouquinho, o que vai acontecer? No final ele vai render menos, né? Porque é juros compostos, rende sobre o montante ali. Se você já está tirando um dinheiro, né? Então vai começar a render menos. Por isso não que ele não seja interessante, ele é interessante se você investir um valor alto, porque aí você vai ter um juros semestrais alto e vai complementar a sua renda. Caso contrário, né, eu, Guilherme, acho mais interessante sem ser os juros semestrais. Eu mesmo hoje eu não tenho nenhum investido em juros semestrais, tá? E só uma dúvida que eu consigo prever que algumas pessoas possam ter, tá?
Uai, Gui, você falou do IPCA mais, do de pré-fixado, eles parecem que eles renderam mais do que a Selic. Por que eu vou investir na Selic então? Porque é o seguinte, gente, a Selic, como eu disse, ela tem baixa volatilidade. Ela tem rendimento diário todo dia, todo dia. Já o IPCA e o pré-fixado, eles podem ter rentabilidade positiva quanto rentabilidade negativa. Eles são marcados a mercado. Como assim, tá? Vamos supor que hoje, eu vou dar um exemplo aqui, tá? Vamos supor que eu vou comprar uma casa para explicar esse mercado a mercado. Vamos supor que eu vou comprar uma casa. Se eu hoje vou comprar aquela casa, eu paguei 100 mil reais na casa. Então, beleza. Vamos supor que a casa onde eu comprei virou um bairro de negócios, ele valorizou. Agora, se eu quiser vender minha casa, a minha casa vai custar quanto? 120 mil reais. Porque ela está marcada ao mercado. Então, se eu vender minha casa, eu vou ter um lucro aí, né, de uma rentabilidade, né, de 20 mil reais. Só que ao mesmo tempo, o que pode acontecer? Eu posso pegar essa casa e comprá-la por 100 mil, o bairro, né, ficar desvalorizado onde eu moro, a casa ficar mais velha, e agora aquela casa que custava 100 mil, ela custar 80 mil reais. Então, se eu for vender ela hoje, eu perco 20 mil reais. Isso acontece com o Tesouro IPCA e com o pré-fixado. Desde que ele promete aquela rentabilidade, desde que você deixe ele até a data de vencimento. Se você deixar ele antes, você pode pegar uma rentabilidade boa como uma rentabilidade ruim, porque ele é marcado a mercado. Se você vender naquela data, ele vai vender conforme tal preço daquilo lá. Vai pegar todo aquele rendimento. Isso daí é uma coisa que, se você não entende bem de tesouro direto ainda, eu recomendo que estude primeiro para entender melhor isso. Mas isso daí se chama especular com o tesouro direto, tá? Então, essa que é a ideia da marcação ao mercado. Gente, no mais, né? Então, vamos só fazer um resumão aqui, tá, para vocês. Pra gente, vou abrir aqui para dúvidas, caso vocês tenham, senão a gente vai até encerrar. Então, um resumo aqui para vocês, tá? Tesouro Direto é um programa do governo junto com a B3 para que dê acesso a nós, pessoas físicas, para investir em títulos públicos, tá? Segundo, tá? Como que funciona? Você tem que abrir a conta numa corretora, numa instituição financeira, né? Agência de custódia que a gente fala, para que você possa investir no Tesouro Direto, tá? A partir disso, você deposita seu dinheiro, pega seu dinheiro, deposita e aí você vai ter acesso ao Tesouro Direto. Temos dois tipos, né, de de títulos públicos dentro do Tesouro Direto. Temos o pré-fixado. O pré-fixado, a gente tem o pré-fixado e o pré-fixado com juros semestrais, tá? Nós temos dois tipos de pós-fixados. Nós temos o pós-fixados, né, que é indexado à taxa ao IPCA, que é a inflação, e nós temos o que é indexado à Selic, tá bem? E aí lembrar a característica de cada um. O pré-fixado, quando você achar que ele for render mais do que a taxa Selic, né? Porque isso pode acontecer, você comprar ele, a taxa Selic começar a subir muito e ele ficar menor do que a taxa Selic. Você fala assim, nossa, eu devia ter pegado e investido na taxa Selic, tá? E ele é interessante ali para objetivos a curto, médio prazo. O IPCA+, investimentos a longo prazo, ele é mais interessante, como uma aposentadoria, por exemplo. E a Selic é um lugar interessante de você fazer o seu fundo de emergência, tá? Mesmo com esses impostos de renda que eu falei, ela rende mais do que a poupança, acreditem, tá? E o cuidados e atenções que você tem que ter, cuidado com saber da taxa que é cobrada pela B3, saber do imposto de renda, né, que tem no Tesouro Direto, saber do IOF dentro dos 30 dias, saber um pouquinho também que, né, ele tem liquidez de um dia útil, né, ele tem baixo risco, né, liquidez alta, baixo risco, tá? E uma rentabilidade, ele é considerado, né, para quem é conservador, tá bem? Agradeço muito aí para quem ficou ouvindo. Agora, se alguém tiver uma dúvida, só mandar. Temos 3 pessoas aqui pelo Insta, 2 pessoas pelo YouTube. Ficou alguma dúvida? Você tá aí desde o começo, Clarinha? Ou você saiu, né? Deison, deu para entender bem? Se tiver dúvida também me manda depois num direct, tá? Que eu tiro a dúvida. Já dá de presente, já pergunta aí, viu, Davidson? Viu, Clarinha?
depois perguntem aí pros seus pais aonde que eles estão, onde que eles estão guardando às vezes um dinheiro para aposentadoria e tal. Recomendo que esse é um lugar bem interessante do Tesouro Direto, tá? Show. Então é o seguinte, tá? Agradecer aí a todos, tá, que assistiram. Espero ter contribuído de alguma forma. Um forte abraço para vocês. Se cuidem, né? E espero que tudo de melhor aí aconteça na vida de vocês, tá? Qualquer dúvida é só mandar para mim no direct. E essa semana sai vídeo novo, tá? No canal do YouTube sobre cartão de crédito, tá? Cartão, tudo detalhadinho, tudo, vocês vão ver. Cartão de crédito detalhado, com todas as taxas, tudo. Olha aqui meu cenário de gravação, ó, pelo Instagram, ó. Pessoal do YouTube, perdão, não tem como eu mostrar muito, tá? É isso. Gente, então, forte abraço, até mais pra vocês.